Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do 8º ano do Ensino Fundamental 2. O assunto de hoje é Sistema Respiratório, parte 1, Função e Anatomia. Vamos lá? Antes de iniciar o sistema respiratório, nós precisamos fazer uma diferenciação, porque existem dois tipos de respiração. Então, nós temos a respiração pulmonar e a respiração celular. A respiração pulmonar é aquela que vai acontecer nos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. É absorvido o gás oxigênio e eliminado o gás carbônico. E existe um outro tipo de respiração, que é a respiração celular, que é aquela que acontece no interior das células. Só que esses dois tipos de respiração, elas estão conectadas, uma depende da outra. Por quê? A respiração celular, que acontece no interior das células, ela acontece dentro das mitocôndrias, que são aquelas organelas que produzem energia. Como que elas produzem energia? Então, durante a nossa alimentação, nós obtemos a glicose, que é um carboidrato. A glicose no nosso organismo, ela vai ser transformada em energia. Como? Através de uma reação química com gás oxigênio. Então, dessa reação química que acontece no interior das mitocôndrias, a glicose, na presença de gás oxigênio, vai ser transformada em energia e gás carbônico. Então, esse processo de produção de energia é chamado de respiração celular. E para acontecer nos seres vivos aeróbios, precisa da presença de gás oxigênio. Mas de onde que vem esse gás oxigênio? Justamente da respiração pulmonar, que é aquelas trocas gasosas que acontecem lá nos pulmões. Então, por isso que é importante fazer essa diferenciação e saber da importância das trocas gasosas da respiração pulmonar. E é sobre a respiração pulmonar que nós vamos falar hoje. Quais são as funções do sistema respiratório? O sistema respiratório, a principal função, nós acabamos de falar, que é realizar as trocas gasosas, né? Absorver o gás oxigênio, né, do ambiente e eliminar o gás carbônico. Mas também ele executa outras funções. Ele é responsável pelo olfato, né? Então sentir o cheiro das coisas, né, o odor. A gente vai falar mais sobre isso à frente. E também o sistema respiratório, ele é importante para a produção da fala. E uma coisinha que a gente não poderia deixar de lembrar, que quando a gente elimina o gás carbônico, a gente está fazendo o controle, então, o controle químico do nosso corpo, né? O excesso de gás carbônico no sangue aumenta a acidez sanguínea. E isso não é legal para o organismo, né? Descontrola, então, aí, né, o pH do sangue. Então, é importante essa eliminação que é feita pelo sistema respiratório do gás carbônico para evitar essa acidez sanguínea. Vamos falar agora dos órgãos que compõem o sistema respiratório. Ele se inicia, né, pelo nariz. Aqui nós temos as narinas, que são os orifícios onde o ar entra. Depois, esse ar vai chegar, né, nessas duas cavidades aqui no interior do nosso crânio, que é a cavidade nasal. Essa cavidade nasal, são duas e é dividida ao meio pelo septo, né, um septo cartilaginoso. Ela está em cima da cavidade oral, em cima da boca. Então, a cavidade nasal, ela é revestida também por uma mucosa. E essa mucosa, ela tem células especiais, né? Tem células que têm cílios. Esses cílios, eles são importantes porque juntamente com o muco que é produzido por essas células, ajuda na filtragem do ar, retém micro-organismos e partículas de poeira que estejam no ar. E esse muco que é produzido, ele também vai ajudar a umedecer o ar, para que o ar chegue até os nossos pulmões limpo e umedecido.
e aquecido também. Porque essa mucosa da cavidade nasal, ela é muito vascularizada, ela é cheia de vasos sanguíneos. E isso facilita, então, né, as trocas gasosas, né, a passagem do gás oxigênio para o sangue. Não vamos esquecer, né, a cavidade nasal é importante também porque aqui no teto da cavidade nasal nós temos células que elas captam as partículas de odores. Então, é aqui que acontece, então, o nosso olfato, o sentido do olfato. Depois que esse ar, então, ele é filtrado, umedecido e aquecido aqui, ele vai passar, então, para esse órgão tubular muscular, né? Que é a faringe. A faringe, é importante a gente falar que é um órgão comum, tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. E é esse trecho aqui, que está ligado tanto à boca, quanto também faz divisa aqui com a laringe e aqui atrás com o esôfago, que faz parte do sistema digestório. Aqui nós temos a epiglote. Né? Então, quando, por exemplo, o alimento é deglutido, né, o alimento é engolido, essa epiglote aqui ela é empurrada para baixo e fecha a entrada da laringe, que é o próximo órgão por onde o ar desce. Fechando a entrada da laringe, o alimento, né, ou a água não entra, evitando então problemas maiores. Se por acaso, né, for alguma partícula de alimento, água, ocorre uma tosse violenta para expulsar essas substâncias de dentro, então, da laringe e da traqueia. Ok? Dando continuidade, então o ar ele desce aqui da faringe e passa para a laringe. A laringe, ela tá aqui, né? Ela tá localizada no nosso pescoço. Ela é anterior ao esôfago, então ela está na frente do esôfago. E a laringe, ela é formada por anéis cartilaginosos e também por musculaturas e ligamentos. Quando o ar desce aqui, na laringe tem as pregas vocais, que é responsável, então, pela produção do som. Ok? Vamos descendo aqui. Aí a gente tem a traqueia. A traqueia, ela se ramifica em duas porções, né, em dois tubos menores, formando, então, os brônquios direito e o brônquio esquerdo. Depois, os brônquios, não sei se dá para vocês perceberem que eles vão se ramificando, ficando cada vez mais finos, até formar então os bronquíolos, que estão ligados diretamente aos alvéolos pulmonares. Nós temos milhões de alvéolos pulmonares dentro dos pulmões, que são esses órgãos aqui. E os pulmões basicamente são formados por alvéolos pulmonares, né? Os alvéolos pulmonares, o pulmão, ele é bem esponjoso, bem aerado por causa desses alvéolos pulmonares. E embaixo aqui nós temos o músculo, né, que auxilia então na inspiração e na expiração, que é a entrada e saída de ar. Nós vamos falar detalhadamente de cada órgão agora. Então, nós temos as vias respiratórias, que é o local onde o ar passa. Então, podemos falar quais são os órgãos das vias respiratórias. A cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Essas são as vias respiratórias. E os pulmões, né, é onde acontece a troca gasosa efetivamente. Então, a cavidade nasal, eu já falei sobre ela, né? Ela, né, são duas, revestidas por uma mucosa, importante na produção aí de muco, e existe também esses cílios que ajudam na filtragem do ar. Quando a gente está resfriado, acontece uma produção exagerada de muco. E é por isso que a gente acaba não sentindo o odor, o cheiro das coisas, porque, né, essas células aqui que são responsáveis pelo olfato, elas ficam tampadas, né, bloqueadas por esse excesso de muco. Então, geralmente, quando a gente está resfriado ou em relação a outro problema, a gente não sente muito os cheiros e os odores das coisas. Aqui nós temos, então,
em destaque a faringe, né, a epiglote, e aqui a laringe, né? Então, a laringe, ela é uma estrutura, né, pequena, localizada no nosso pescoço, na frente do esôfago. Aqui a gente pode ver a epiglote, né, que é essa cartilagem aqui que fecha, então, em relação à passagem do alimento, a epiglote ela está na entrada da laringe. E aqui também a gente pode observar, então, as pregas vocais que vibram com a passagem do ar. E juntamente com a língua, com os lábios, ajuda a formar a nossa voz. Agora, pessoal, antes de falar sobre os alvéolos pulmonares, eu gostaria de falar um pouquinho, mostrar um pouquinho da anatomia do sistema respiratório de forma 3D. Então, eu vou dar uma pausa aqui na apresentação para mostrar para vocês aqui, então. Então, aqui, ó, o sistema respiratório. Aqui, então, nós temos a laringe, essa estrutura que está na frente, que está no nosso pescoço. Logo embaixo, nós temos a traqueia. A gente pode dar uma viradinha aqui para vocês verem melhor. Vocês conseguem perceber que o pulmão ele está dentro da caixa torácica, está localizado na caixa torácica. Então, ele está protegido pelas costelas. Aqui não dá para ver, mas entre os pulmões e as costelas nós temos duas membranas que fazem a proteção do pulmão, que são as pleuras. Então, uma membrana ela fica ligada às costelas, né, a caixa torácica, e a outra fica ligada aos pulmões. E entre essas duas membranas vai ter a presença do líquido pleural. Isso é importante porque durante os movimentos respiratórios, né, de inspiração e expiração, não acontecer de danificar os pulmões em contato com as costelas. Então, aqui nós temos os pulmões. Não sei se dá para vocês perceberem, né? Mas um pulmão é menor do que o outro. Então, nós temos aqui o pulmão esquerdo, que é esse daqui, é menor do que o direito, porque aqui, ó, fica o coração, aqui no meio fica o coração, ok? Embaixo do pulmão, nós temos o diafragma aqui em amarelo. E o diafragma é o movimento dele que ajuda, então, na entrada e saída do ar. Isso vai ser o tema da nossa próxima aula. A traqueia, que está aqui em amarelo, ela é formada por vários anéis de cartilagem. Está vendo aqui? Vários anéis de cartilagem. E é importante esses anéis de cartilagem porque, se fosse só musculatura, corria o risco, né, dela se fechar durante a respiração e a pessoa morrer asfixiada. Vou abrir um outro aqui para vocês verem melhor essa estrutura aqui da traqueia. Então, aqui nós temos a traqueia, está na parte superior do nosso tórax, então aqui vários anéis de cartilagem. A traqueia, ela tem no interior dela células ciliadas que também produzem muco e esses cílios, eles batem na direção contrária da entrada do ar. Por que existe esse muco e esses cílios? O muco também é para ajudar a filtrar, né, retirar as partículas de poeira e os micro-organismos. E esses cílios empurram, então, esse muco na direção contrária em relação à faringe para eliminar do sistema respiratório. E aí a gente tem, né, a traqueia, ela vai se ramificar em duas partes, quando entra nos pulmões, dando origem, então, ao brônquio esquerdo e ao brônquio direito. Esses brônquios, eles vão se ramificar mais vezes, formando, então, os bronquíolos. E é os bronquíolos que estão em contato com os alvéolos pulmonares. Ok? Então, só para vocês verem aqui. Lembrando, gente, que eu acho que eu não falei com vocês, né? Que esses anéis de cartilagem que formam tanto os brônquios quanto a traqueia, eles não são completos, né? Como se fosse um C. Ok? Então dá para perceber isso aqui na parte de trás. Aqui nós temos a epiglote e aqui dentro, ó,
fechar aqui. E aqui dentro nós temos as cordas vocais. Vou voltar para a nossa apresentação. Então, voltando aqui, ó, os alvéolos pulmonares, que é onde realmente acontecem as trocas gasosas. Então, o que está em contato com os alvéolos são os bronquíolos. Então, os bronquíolos, né, no final deles, vão ter essas estruturas aqui em forma de cachos de uva, e o ar chega aqui dentro dessas bolinhas, desses cachos, né? E aí, esse ar que está rico em gás oxigênio, o gás oxigênio passe, né, daquele ar para o interior dos vasos sanguíneos, porque os alvéolos pulmonares é formado por uma membrana muito fina e está em contato com os vasos sanguíneos, que são essas estruturas aqui em azul e vermelho. Então, o ar ele chega aqui rico em gás carbônico e sai rico em gás oxigênio. Por quê? Porque o gás carbônico passa do sangue para o interior dos alvéolos e o gás oxigênio passa do interior dos alvéolos para o sangue. Então, ele chega rico em gás carbônico e sai rico em gás oxigênio. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula e até a próxima. Obrigada.